Primeiramente, eu gostaria de agradecer a espiritualidade, né, por estar aqui, compartilhando um pouco do meu conhecimento, do meu estudo, e de um tema que é tão importante e ao mesmo tempo mal compreendido, né? Hoje eu vou falar sobre Exu. Então eu peço permissão aos guardiões da casa para estar aqui compartilhando, né, os meus conhecimentos. Quero agradecer também ao meu Exu das Matas, que vem me acompanhando, me mostrando que eu preciso estudar, né? Que eu preciso me desenvolver e que eu possa conseguir, né, transmitir tudo aquilo que eu espero com muito carinho e humildade. Então eu vou começar cantando um ponto que eu acho que tem uma energia muito poderosa e é uma energia que a gente vai precisar aqui hoje, né? Se alguém souber, pode me acompanhar, tá? Deu meia-noite, a lua se escondeu, lá na encruzilhada, dando a sua gargalhada, tranca a rua, apareceu. Elaroê, laroê, elaroê, é Mojubá, é Mojubá, é Mojubá. Ele é Odara, dando a sua gargalhada, quem tem fé em tranca a rua é só pedir que ele dá. Elaroê, laroê, elaroê, é Mojubá, é Mojubá, é Mojubá. Ele é Odara, dando a sua gargalhada, quem tem fé em tranca a rua é só pedir que ele dá. Então é isso, gente. A gente tem que ter fé, né? Os nossos guardiões que estão ali com a gente, na nossa frente, nos protegendo, abrindo os nossos caminhos. Então hoje eu quero quebrar algumas crenças, né, que tem em cima do nome de Exu. Então eu quero começar fazendo uma pergunta muito simples e quero que vocês reflitam. Quando você ouve a palavra Exu, né, quando chega a palavra Exu para você, o que vem na sua mente? Dúvida, medo, curiosidade, né? Não preciso nem responder em voz alta. O que eu quero é que vocês percebam o peso que carrega essa palavra, né? Então é exatamente por isso que a gente está aqui hoje, porque Exu foi considerada há muito tempo como o diabo, o demônio, né? Então as pessoas têm medo quando a gente fala de Exu, né? Traz aquele peso. Então durante muito tempo ele foi associado ao mal, né? Quando isso não aconteceu dentro da Umbanda, não. Isso veio de uma época muito remota, né? Quando eles vieram, né? Quando as tribos afro-africanas vieram para o Brasil, e naquela época também, é um assunto assim meio que eu não vou focar nele agora, mas quando eles foram traduzir a Bíblia, né? O tradutor, ele usava muito, quando tinha a palavra demônio, ele colocava demônio Exu. Então, desde sempre foi associado a esse mal, né? Exu é do mal, mas não tem nada disso, né? Então, hoje, eu acho que nós estamos com a mente mais aberta para a gente aceitar quem é realmente Exu. E é uma entidade poderosíssima, né? Que a gente tem que reverenciar, a gente tem que agradecer, porque sem Exu, nada acontece, né? Sem Exu, nós não somos nada. Então, na época dessa colonização, né, quando vieram os negros para cá, que foram surgindo, né, esses preconceitos. Aí a esquerda, o que ela representa? Ela representa um campo de atuação mais próximo da matéria. Enquanto a direita, né, os nossos pretos velhos, os caboclos, eles estão numa elevação mais sutil, né? De difícil acesso. À esquerda não, ela está mais perto da matéria. O que é? Perto de nós, né? Perto das energias mais densas. Então, tanto o Exu como Pombagira, né? Depois, se Deus quiser, a gente vai falar sobre as Pombagiras. E eles lidam com essas energias densas, né? Então, eles desfazem demandas, eles quebram bloqueios que estão na nossa vida e eles protegem a gente contra a negatividade. Olha que poderoso isso, né? Nós somos protegidos e a gente nem tem noção disso, né? Então, olha pra você ver. Então, eles atuam onde muitas entidades não podem
no ar, né? Então, assim, eles fazem o trabalho pesado mesmo, né? Enquanto a direita são espíritos evoluídos, de luz, eles estão aqui também para nos auxiliar, mas Exu, ele vai lá embaixo, né? Ele vai onde os outros não conseguem ir, assim como Pombogira também, né? Que a gente já falou aqui uma outra vez, que é a única entidade que consegue entrar no Vale dos Suicidas é a Pombogira. Olha o poder dessas entidades, né? E que a gente teme, a gente não precisa temer. Então, eu faço outra pergunta para vocês, para refletir também, né? Se Exu fosse algo ruim, vocês acham que ele estaria trabalhando dentro de um terreiro de caridade? Não estaria, né, gente? Aqui não é o nosso terreiro, não preza o amor e a caridade, nós trabalhamos com Exu. Se ele fosse ruim, ele não estaria aqui trabalhando com a gente, né? Então, o que é uma curiosidade que é interessante, que existe, o Exu ele existe em várias religiões, assim como o Umbanda, o Candomblé, a Quimbanda, né? E muitas outras tradições africanas, Exu está presente, né? Só que se eu fosse trazer tudo aqui, ficaria uma palestra muito extensa, então eu vou diminuir um pouquinho sobre a história de Exu para a gente falar mesmo sobre o que Exu faz na nossa vida, né? Ele sempre é um guardião. Todas essas religiões, né, nessas tradições, Exu é sempre um guardião dos caminhos e o mensageiro, né? Quando, por exemplo, a gente vai fazer um pedido, você vai fazer uma oferenda, um pedido, pedir algum, né, para abrir o seu caminho, fazer algo para você, aí o que acontece? Exu vai ali e vai pegar esse pedido e levar ao Lodumare, né? Porque é o nosso Deus. Aí ele vai ver se a gente tem merecimento para receber. Aí Exu traz até algum e fala, não, esse pedido pode conceder porque essa pessoa tem merecimento. Então tudo passa pelo Exu, né? E a gente tem Exu orixá e Exu entidade. São duas coisas diferentes, né? Porque Exu, orixá é a força maior, a força do fogo, né? Assim como os nossos orixás que a gente tem, Omolu, Nanã, né? Oxóssi. Então Exu também é um orixá. E isso é uma curiosidade, porque às vezes a gente vê Oxum somente como entidade, né? Aquela entidade que se veste de vermelho e preto, né? Que está ali nas giras, mas Exu também é orixá. E esse orixá Exu, esse mensageiro é que leva os nossos pedidos ao Lodumare, né? Então, sem Exu, nada funciona, porque Exu é movimento, né? Tem até uma curiosidade que a gente já falou bastante aqui, Exu é o que come primeiro. Por isso, porque sem ele não tem nada, não funciona, né? Então a gente precisa sempre entender isso. Então, o orixá é o quê? Aquela energia universal. E a entidade? Né? É aquela entidade, a entidade é aquela que se aproxima da gente todos os dias, está ali no nosso dia, né? Exu nos conhece muito antes do nosso nascimento. Ele sabe das nossas histórias, das nossas outras vidas, e ele escolhe estar ali com a gente junto. Mesmo quando a gente erra, a gente tem ali, né, o Exu com a gente, o nosso guardião. Então, quando alguém chega com dificuldade, é ele que chega primeiro, atuando na limpeza densa que está ao nosso redor, protegendo, aconselhando e abrindo os nossos caminhos. É Exu que faz isso, né? Então, o que é? Enquanto o orixá, Exu orixá, é a força universal, né? É um princípio que rege e equilibra tudo, a entidade é o executor dessa força. Olha que poderoso, é o trabalhador que aplica a lei no nosso dia a dia. Um sustenta o outro. Tanto o orixá como a entidade, eles caminham junto conosco, né? E assim, com firmeza e cuidado, Exu realiza o trabalho que precisa ser realizado, né? Então, pensem comigo. Alguém aqui já tentou resolver algo que tudo travava,
nada dava certo, a gente pensa assim, tá tudo dando errado. Aí de repente destrava, de repente dá tudo certo e flui aquela coisa tudo, é Exu atuando na nossa vida através disso. Né? Quando a gente tem um problema, mesmo inconscientemente, que a gente às vezes não percebe, mas Exu está lá resolvendo. Mas depende também do nosso merecimento. Não adianta a gente querer que Exu faça tudo para nós. A gente precisa merecer, né? Nenhuma entidade vai fazer o nosso papel. Eu já falei isso aqui antes. Nenhuma entidade, nenhuma vela vai fazer o nosso papel. Né? Primeiro a gente precisa mudar aquilo que não está bom dentro de nós, né? Olhar as nossas atitudes, rever, né, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, porque não adianta a gente ali acender uma vela e passa um segundo, um minuto depois, ficar com raiva do coleguinha porque a gente achou que ele olhou torto. Não adianta, a vela não vai fazer nada. A gente anula nosso pedido, anula nossa conexão com a espiritualidade através das nossas atitudes. Então a gente tem que se autoavaliar, né? Será que o que eu estou fazendo está bom? Será que eu sou merecedora que a espiritualidade venha e me ajude? Ou será que eu preciso fazer uma faxininha ali? Eu acho que a faxina tem que ser feita todo dia, né? Então, alguém aqui já sentiu que de repente o caminho destravou do nada? Alguém já sentiu? Ou não? Já? Pois é, de repente, né, tudo dá certo? Pois é Exu trabalhando, é Exu agindo através do seu merecimento. Porque se você não tivesse merecimento, isso não iria acontecer, né? Na Umbanda, nós trabalhamos com os Exus entidades, né? Vocês acham que, eu já até perguntei, né, que a gente conseguiria trabalhar, né? A gente é uma casa de caridade, as pessoas vêm aqui recebendo os passos dos vozinhos, né, para ser limpos, para abrir os caminhos. Você acha que se Exu fosse ruim, ele estaria aqui no meio de nós? Não estaria, né? Então, assim, tanto a esquerda como a direita, eles trabalham juntos, né, para nos ajudar. Eles trabalham por amor, e é um amor tão tremendo, gente. Se a gente parar para pensar, pensa, nós somos cuidados o tempo todo, é um amor que não tem tamanho, né? E às vezes algumas coisas acontecem na nossa vida e a gente acaba culpando a espiritualidade. Mas a espiritualidade não tem culpa das nossas atitudes. Nós temos o livre-arbítrio, que é muito importante, né? Então, quando a gente decide seguir por um caminho que não seja muito legal, aí nós temos o nosso livre-arbítrio. Mas aí a entidade não está com a gente nos proteger, tá sim. Porque quando você erra aquele caminho ruim, se você não tivesse o amparo da espiritualidade, tá ferrado. Graças a Deus que a gente tem. Quando a gente faz escolhas ruins, graças a Deus que a espiritualidade está ali. Porque se não tivesse, estava todo mundo, né? Então é isso. Então os Exus, as entidades, eles são trabalhadores aqui perto de nós, né? Então eles nos acompanham. Como eu falei, eles descem, né? Eu até escrevi um recado importante. Eles descem onde muitos não têm coragem de ir. E é por isso que eles sustentam o equilíbrio que a gente nem vê. Eles nos ensinam a ser o que a gente é, curando nossas sombras, nossas dores, nossos traumas. Porque Exu é ação, é coragem. Exu é movimento, né? E eu quero compartilhar um pouco com vocês sobre o Exu das Matas que me acompanha, né? E eu descobri, né, estudando essa entidade, eu descobri o tanto que ele foca no conhecimento. Aí eu fico, não, meu Exu é o Exu das Matas, e eu amo estudar, né? Eu sou assim, um pouco, eu gosto de estudar tudo, a minha mente ela é aberta o tempo todo, e eu vejo um assunto aqui, eu quero estudar, eu quero entender. Então foi aí que eu descobri, olha que interessante, né? Onde que estava isso? Aí eu descubro que o meu Exu, ele é disciplinador, ele é o mestre do conhecimento, porque ele é regido por Oxóssi, que é um orixá do conhecimento, né?
Quem conhece é o orixá das matas. Então, ele tem uma energia muito especial, muito forte, muito acolhedora, assim como a natureza. E eu falo isso porque, gente, eu também já cheguei cansada. Já tive várias fases que eu cansei, que eu me senti perdida, sem direção, sem chão, e que nada dava certo. Mas assim, teve momentos que eu via que tinha uma força maior me sustentando, né? É como se eu tivesse sendo carregada, né, nos momentos difíceis. Quando eu olho para trás, eu passei por algumas situações que não foram legais, mas poxa, eu consegui sair dali ilesa, eu consegui sair dali tranquila. Então eu sei que a espiritualidade sempre andou junto de mim, assim como ela anda junto de vocês o tempo todo, né? E às vezes os Exus, as nossas entidades, elas se fazem presente no silêncio, né? Quando é tão gostoso, às vezes a gente trabalha, muita conversa, muito barulho, a gente está no trânsito, aquela barulhada toda, mas aí quando você chega em casa, vocês vão mexer no celular, vão mexer, vai ligar a televisão, para um pouco, faz silêncio, se conecte, tenta deixar, né, a sua mente mais livre, que assim vocês vão conseguir se conectar com a espiritualidade. Às vezes é só isso que precisa. A gente de silêncio, acalmar o ruído interno, né? Trazer isso para mais perto de vocês, deixar o celular de lado, colocar no silencioso. Nós estamos tornando vítimas, né? Vício, o celular está se tornando um vício, assim como a droga, como a bebida. O celular hoje é um vício. Então vamos tomar muito cuidado com isso, né? A gente precisa se conectar, não só quando a gente vem em terreiro, a gente precisa se conectar em casa, fazer nossas orações, conversar com as nossas entidades, com o nosso anjinho de guarda, né? Então é muito importante essa conexão. Então para mim, né, Exu é presença viva, aquela presença que protege, que orienta, que faz a gente ser firme, que não deixa a gente cair, que abre os nossos caminhos. Exu é tudo de bom, né? Não tem nem o que fazer. Então, eu tinha formulado uma palestra para trazer com um tema completamente diferente e de repente caiu esse tema, né? E foi muito forte, do jeito que veio foi muito forte. E o tempo todo que eu estava desenvolvendo a palestra, eu sentia arrepios, eu sentia, sabe, vontade de ir mais e mais. Então eu precisava estar vindo aqui e falar de Exu, né? Então a outra palestra vai ficar para outra vez. Então, uma curiosidade. Eu trouxe essa curiosidade porque todo mundo já ouviu falar, né? Fala Laroê, Exu, Exu Mojubá. Tanto que eu trouxe a música falando sobre isso, né? Laroê, Exu Mojubá. O que é Laroê, né? Então eu trouxe aqui para vocês entenderem. Laroê é uma saudação, né? Nós estamos saudando Exu com delicadeza, com respeito, porque é uma entidade, todas as entidades a gente deve respeito, né? Então, uma saudação. E Mojubá? Eu saúdo Exu. Quando a gente fala Laroê Exu, Exu Mojubá, eu saúdo Exu, né? Saúdo com respeito. Então, são duas saudações mais usadas, né? Essas saudações, elas podem ser acompanhadas de gestos com as mãos, né? Eu trouxe alguns gestos aqui, porque é muito sutil. Às vezes tem pessoas que fazem outros gestos e tá tudo bem. É aquilo que vem aqui, ó, do nosso coração. Espiritualidade é conexão. E tudo que tá aqui, ó, do jeito que for, não tá errado. Se vocês saudam diferente, tá? Então, a gente pode juntar, né? Eu pesquisei algumas saudações, as mais usadas. A gente pode juntar a nossa mão, né? E reverenciar. A gente também pode levar as mãos ao chão, porque essa referência simboliza o quê? Humildade, né? Nós estamos perante uma entidade tão poderosa e quando a gente toca o chão,
né? Geralmente com a mão esquerda, a gente usa muito a esquerda, mas se tocar com a mão direita também não tem problema nenhum, é o que está aqui no coração que vale, né? E a gente pode também colocar as mãos abertas, né, frente a Exu, demonstrar como se você estivesse recebendo algo dele, né? Outra saudação seria movimentos também cruzando as mãos. Eu faço muito isso, né? Quando eu vou referenciar Exu, é um gesto que eu gosto de fazer. Então eu cruzo, né, a mesinha onde ele está e coloco as minhas mãos para baixo. É um símbolo de quê? Que toda energia ruim ela possa descer, ela possa ir embora, né? E tem também outro movimento que a gente pode fazer, seria o movimento esse movimento aqui, ó. Por que que a gente faz isso? Porque Exu é movimento. Então, assim, algumas saudações é muito particular. Tem alguém aqui que faz uma saudação diferente? Tem. Os médiuns, alguém faz uma saudação diferente? Qual que é a sua saudação? Fala pra nós. No chão. No chão, cruzando. Eu já vi também pessoas fazendo assim, com a mão. Então, assim, é muito particular. É aquela saudação que você se conecta, desde que haja respeito, né? Amor, humildade, porque é isso que as entidades esperam de nós, né? Então, inclinar a cabeça também, né? Em reverência, colocar, quando a gente pode colocar a mão no coração. Então, assim, são várias formas de saudar Exu, né? Como eu falei, desde que tenha respeito e amor, né? E carinho. Aí, eu coloquei outra curiosidade. O uso de bebidas e cigarro nas práticas de Exu, né? Aí tem um significado simbólico. Muita gente pensa assim, Exu bebe, né? Vai lá oferecer um maraco para ele, que é uma cachaça, Exu é bebum. Vai oferecer um cigarro, não, Exu bebe e fuma. Nessa questão, o Exu não bebe, ele não fuma. O que acontece? Ali há um significado simbólico, a energia. Né? Essas entidades, elas usam essa energia para potencializar. Então são várias. Quando você faz uma oferenda com frutas, é uma energia vegetal que é usada ali. Quando você faz essa oferenda com a bebida, vai potencializar aquilo que está acontecendo ali. Né? Não quer dizer que Exu é bebum, que ele fuma, que ele bebe, nada disso. Não existe isso não. Né? Outra coisa também, que nesses meus estudos, né, eu vi que muita gente fala assim, tá bebendo ali no bar e fala assim, eu vou jogar um pouquinho pro santo, vou jogar um pouquinho para Exu. Isso, na verdade, é considerado como desrespeito, porque ele não tá ali, né? Você não precisa, quando você vai fazer uma firmeza para Exu, você vai fazer com todo respeito. Você não vai simplesmente, vou jogar um pouquinho, não. Né? Então, o Exu ele pede mais respeito, ele pede mais consideração. Né? Então, uma firmeza é algo muito profundo. E tanto que é muito perigoso também, se você fizer uma firmeza, você fazer isso, falar assim, vou acender um cigarro aqui, tudo, acender uma vela, então é muito perigoso. Porque quando a gente faz isso, a gente abre portais. Né? Você vai firmar uma vela, para o seu anjinho de guarda. Você tem que colocar firmeza naquilo ali. Eu estou firmando uma vela para o meu anjo de guarda, para que ele potencialize, né? O meu ser, para que ele me mostre o caminho. Então eu estou firmando essa vela com direcionamento. Não é só chegar ali e colocar uma velinha, essa vela é meu anjo de guarda. Não, essa vela aqui é um símbolo da espiritualidade. Então ela abre um portal. A mesma coisa, a firmeza de Exu, né? Quando a gente firma uma vela para Exu, quando a gente faz uma oferenda, tem que ser muito bem feita e só pode fazer quem tem a prática e quem tem força para fazer isso. Por quê? Se você não tem essa prática, essa força, quando você fizer uma oferenda, pode ser que não venha Exu, pode ser que venha algum espírito obsessor, algum quiumba, né? Que vai ali também se servir daquela energia.
Então, tudo que nós formos fazer tem que ter muito direcionamento. Então, assim, não é que né, a Umbanda fala que é errado firmar, não. Né? Mas tem que firmar com consciência, que é diferente. Porque ao invés de você trazer um benefício para você, você vai trazer algo ruim. Né? Lembrando que tudo que a gente faz, tudo que a gente usa, essas coisas espirituais, abre-se um portal. Né? Principalmente a vela, viu, gente? Né? A gente tem que acender sim uma velinha com nosso anjo guarda, mas a gente tem que colocar a intenção. Né? Tudo precisa ter intenção. Né? Então, as bebidas, né, como eu falei, elas representam movimento, energia, troca. Ela ajuda a fortalecer aquela conexão. Né? E às vezes a fumaça do cigarro também, o que ela vai fazer? Ela vai limpar aquela energia densa, né? Então esses elementos eles são utilizados como ferramentas sagradas, né? Então tem que ter muito respeito e tem que estar tudo dentro daquele contexto, né? Não pode simplesmente ir lá e fazer Deus dará, não. Que aí pode trazer, ao invés de benefícios, malefícios, né? E outra coisa que eu coloquei aqui, que todo mundo acha que precisa de muitas coisas, né, para se conectar com Exu, oferendas, ritos, né, rituais, muita bebida, muita comida. Gente, às vezes um joelho no chão já faz muito mais que isso, muito mais. Às vezes um joelho no chão resolve todas as coisas. Um joelho no chão com amor, com intenção, com humildade. Eu falo muito isso, tudo que a gente tocar, né? A espiritualidade, o que ela pede? Ela pede a nossa humildade, a nossa simplicidade. Um joelho no chão, ele vale mais do que muitas oferendas. E para isso também é diferente. Claro, né? Que a gente quer passar para o nosso guardião coisas boas, porque ele traz tanta coisa boa para a gente, né? Ele abre os nossos caminhos, nos protege do mal, então a gente quer dar o melhor para ele. Mas, e se a gente não tiver? Se a gente tiver condições? Né? A gente vai roubar, vai se enfiar em dívidas para a gente dar o melhor? Ele não quer isso. Ele quer a nossa conexão. Então, uma vela acesa, um joelho no chão, um copo d'água vale muito mais do que qualquer oferenda. Né? E a espiritualidade, ela responde ao nosso chamado quando há fé. Né? Então, quando há fé, não tem necessidade de muita coisa. A fé já é um banquete para a espiritualidade. Né? Então, assim, eu até, como bandista, né, estou aprendendo muito, estou buscando muito conhecimento e eu acho extremamente importante essa relação íntima, né, com os nossos guias, com a espiritualidade em geral. Então, assim, como todo mundo, muita gente sabe aqui que eu fico falando, conversa com seu anjinho de guarda, né? Manhã, de noite, durante o dia, faz isso também com as outras entidades que estão ali, que a gente não anda só, a gente está protegido. Né? O Preto Velho vem nos mostrar, vem nos dar paciência, né? Vem nos mostrar que tudo pode ser feito com calma, né? O caboclo te ensina a crescer, porque às vezes a gente se faz de vítima. O que o caboclo faz? Ele te ensina a crescer, te ensina a ser grande, né? Exu, ele te fortalece. E Exu, gente, ele potencializa tudo que existe dentro de nós. Então, se lá dentro tem soberba, tem ego, tem coisa ruim, isso vai potencializar, porque ele precisa limpar. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai potencializar aquilo para mostrar para você que está errado. E se também existem coisas boas, ele vai potencializar. Onde Exu entra, onde Exu atua, onde Exu está, tudo é potencializado. Então, por isso que lá no início eu falei, vamos tomar muito cuidado com o que está dentro de nós, né? Porque nem sempre isso não é errado, nós somos seres humanos. Então, tem coisa que acontece que a gente fica chateado. Não tem, a gente não consegue fugir, nós estamos aqui aprendendo. Mas que tal,
alguma coisa me chateou, o coleguinha virou o rosto, aí eu já vou julgar. Vamos parar para pensar, será que o coleguinha está precisando de um abraço? Será que o coleguinha está precisando de uma mão amiga? Né? A gente julga tanto, né? E às vezes uma pessoa passa por você, aquela pessoa ali é metida. A gente não sabe o que a pessoa passa. Às vezes, o que está dentro dela não tem nada a ver com o jeito que vocês viram, que vocês olharam. E tem uma coisa que eu falo muito, que tudo que você vê no outro é que existe abundância dentro de você. Tanto as coisas boas como as ruins. Então, quando a gente vê o outro de uma forma ruim, que tal a gente olhar para dentro? Estou vendo ele assim, tem alguma coisa errada aqui comigo. Vamos fazer uma oração, vamos mudar esse pensamento, vamos fazer uma faxininha lá, né? A gente precisa de fazer faxina todo dia. Não é igual a nossa casa, no caso a gente faz 15 dias, né? Às vezes a gente faz 15 dias, mas a nossa casa interna, o nosso lar sagrado, a faxina tem que ser, todo dia, diariamente. Porque às vezes um pensamento coloca a gente em ruína, principalmente os pensamentos, né? Então, assim, tem uma força muito forte o nosso falar, o nosso pensar, principalmente o nosso agir. É muito forte. Alguém, por exemplo, acontece os pensamentos intrusivos, né? Alguém faz alguma coisa que eu não gostei. A pessoa podia era morrer. Quem não pensou isso? Vem o pensamento, não é que você quis pensar, não. O pensamento vai, ele entra. Então, se você der vazão a esses pensamentos, você está alimentando. Aí o que acontece? Vai ser sempre pensamentos desse jeito. Né? Fez alguma coisa errada. Tudo bem sentir raiva. A raiva existe dentro de nós. Nós temos o lado sombra e o lado luz. Né? Nem sempre o nosso lado luz vai prevalecer. Nós somos humanos. Então, o nosso lado sombra, ele está lá. Eu senti raiva, é normal. A raiva existe dentro de mim. Né? Nós somos seres dual. É como o sol e a lua, é como o dia e a noite. Isso é dualidade. Essa dualidade existe dentro de nós. Então, é normal a gente sentir raiva. A gente só não pode alimentar. Tem uma passagem interessante que eu vi, eu não vou lembrar, ele fala que todos os dias nós temos 2 animaizinhos dentro da gente com fome. E nós temos a opção de escolher qual alimentar. Aí, todo dia de manhã você vai acordar, se eu vou alimentar o meu animalzinho raivoso ou eu vou alimentar aquele meu animalzinho dócil. Vocês têm essa opção todos os dias. Né? E quando a gente alimenta o raivoso, aí vai só crescer, né? Aí depois talvez a gente não consiga acalmar ele mais, né? Então, como que... uma pessoa pergunta pra mim, como que eu vou escutar Exu? Como que Exu vai falar comigo? Todas as entidades, né? Como eu falei, existem pessoas que têm o dom da mediunidade de ouvir espírito, ouvir as entidades, mas a maioria de nós não. Mas tem a mediunidade da intuição. Então a gente pode ouvir Exu, a gente pode ouvir o nosso agente guarda, a gente pode ouvir o nosso caboclo, o nosso preto velho, através da intuição, né? Quando às vezes a gente vai dormir, quando a gente está fazendo nossa oração, ou quando, por exemplo, tem uma coisa importante para a gente fazer, a gente pede, me mostra o que eu posso fazer. Antes de entrar aqui, né, eu já passei em várias religiões, eu sempre busquei conhecimento, e antes de entrar, foi um passo muito importante para mim. Eu conversei com a minha espiritualidade e falei assim, se tiver que ser, que eu veja uma pena. Então eu falava, eu sempre usei essa questão da pena, só que hoje eu estou vendo pena para tudo quanto é lado, então eu não posso fazer mais nada. Aí eu falei, se tiver que acontecer, eu vejo uma pena. E no dia que eu vim pro terreiro, a primeira vez conversar com o pai Wagner, eu tinha esquecido que eu tinha pedido isso, que eu tinha pedido isso um dia anterior. E na hora que eu vi ali o hospital Nossa Senhora da Conceição, eu passei assim e vi a pena no chão e continuei. Aí eu parei lá atrás e falei assim, gente, é uma pena. Eu voltei, gente, tinha uma pena grande, uma média e uma pequenininha, toda branquinha e fofinha. Eu comecei a chorar. Eu subi até chegar aqui chorando.
Porque a espiritualidade me mostrou, através da pena que eu pedi, que eu estava vindo para o lugar certo. E hoje eu amo isso tudo aqui, né? Eu me senti acolhida e isso foi o mais importante. E aqui, você não sabe, aqui é todo mundo igual. Não tem aquele que tem dinheiro, que não tem, todo mundo é igual e todo mundo acolhe da mesma forma, né? E isso para mim é o que valeu, né? Saber que eu estou num lugar onde eu sou vista como igual, isso é muito importante. Então, gente, use isso. Se eu tiver que fazer isso, é um passo muito importante na minha vida. Então, se eu tiver que fazer isso, me mostre, né? Espiritualidade, me mostre através de uma rosa, me mostre através de um sonho, me mostre através de uma conversa, porque ela vai mostrar. Então, assim, a gente precisa confiar, né? Mais na espiritualidade. E aí, quando a gente confia, a gente muda tudo. Tudo se torna mais leve, mais tranquilo. E a gente pensa assim, é esse caminho que eu quero para mim, né? Então, quando a gente fala de Exu, a gente fala também de falanges. O que é falange? É um grupo, né, de trabalho. Então, por exemplo, você já ouviu falar que Tranca-Ruas, que foi a música que eu trouxe, o ponto, né? Tranca-Ruas, Seu Marabô, a gente tem o Exu, Seu Exu Caveira, que é o guardião da casa, né? Seu Tiriri. São tantos nomes de Exu, né? O meu Exu das Matas, que não é tão famoso igual esse que eu te falei. Então, assim, são tantos Exus, a gente entende assim, um Exu vai proteger esse tanto de gente, né? Então, existem as falanges. As falanges é assim, por exemplo, o seu Tranca-Rua, ele tem uma falange que trabalha com esse nome de Tranca-Ruas. Então, por exemplo, o seu Tranca-Rua, ele é da falange Tranca-Rua, o dela também é Tranca-Ruas, ele tem as mesmas qualidades, os mesmos trejeitos. Assim também com o seu Tiriri, o seu Caveira. Então, são falanges, né? Que elas representam um grupo de trabalho, é uma equipe, como por exemplo, você trabalha numa empresa, né? Aí lá tem o contador, tem o que trabalha no departamento fiscal, tem o advogado, tem a faxineira. Isso não é um grupo? É a mesma coisa na espiritualidade. Então nós temos a falange de capa preta, a falange do seu Tiriri, né? E não é só um Exu. E é tão interessante a história de Exu, tá? Porque Exu, ele já foi uma pessoa que viveu aqui na Terra, né? Ele viveu entre nós e ele desencarnou, né? E ele foi convidado para trabalhar nessas falanges. Então, às vezes, o nosso Exu é o nosso vozinho que foi embora. Às vezes, o nosso Exu é o nosso filho que partiu. Às vezes, o nosso Exu é um companheiro que a gente teve em outra vida, né? Porque eles são pessoas também que viveram, mas eles estão mais evoluídos, né? Então, esses nomes, gente, não são personagens, né? Porque muita gente pensa que é uma personagem ali, simbólica, eles são falantes, eles são espíritos evoluídos que estão ali para trabalhar conosco, né? E às vezes até a gente já evoluiu com eles, mas eles têm tanto amor que eles estão ali com a gente, nos abençoando mesmo assim, porque já houve o perdão, né? Então vamos lá. Eu até escrevi aqui umas qualidades, eu vou dar alguns exemplos, e às vezes vocês até se conectam com vocês, né, no momento da vida de vocês agora, e eu vou falar um pouco aqui. Quando a gente fala de Tranca-Ruas, então estamos falando de uma linha que atua na proteção dos caminhos. Ele segura o que não deve passar e libera o que é de direito. É como um guardião que organiza as portas da vida. O seu Marabô, por exemplo, ele trabalha mais na organização e no equilíbrio espiritual. E é como quando a vida está bagunçada, tudo fora do lugar, e aos poucos você começa a entender, organizar pensamentos, decisões e caminhos. É assim que ele atua. Seu Tiriri, ele atua na força do movimento, ele ajuda a romper situações difíceis, cortar demandas e trazer resolução para aquilo que parece travado.
quando a vida finalmente desenrosca depois de muito tempo parado. Seu Caveira, ele trabalha na limpeza profunda do encerramento de ciclos. É quando precisa terminar de verdade para que a vida siga. Como uma fase que já não está fazendo sentido, aí ele vai lá e faz mudar. E o meu Exu das Matas, né, que é ligado à natureza, ao equilíbrio e à sabedoria do silêncio. Então ele atua de forma sutil, profunda, ajudando a limpar e descarregar o que pesa, tanto no espiritual quanto dentro de nós, né? Então perceba, cada um dessas falanges atua numa área. Cada um tem uma forma de trabalhar, mas todos estão dentro da lei. Quando a gente fala na Umbanda, é Exu de lei, Exu de pombagira. É aquele, porque eles trabalham no amor, né? Eles trabalham de forma firme no que precisa ser feito, né? E agora eu pergunto, como que pode? A gente pode pensar que essa entidade é do mal? Não tem jeito. Quando a gente começa a entender Exu, a gente se apaixona. Exu e pombagira é apaixonante demais, né? Aqui eu até escrevi: Exu conhece os nossos caminhos, nossas escolhas e principalmente nosso íntimo. Por isso, mais do que temê-lo, é essencial se conectar com ele com respeito, verdade e consciência. Porque Exu, ele não se engana com a aparência. Ele enxerga a intenção, coração. Né? Então, Exu não pune, ele devolve. Exu é recíproco. Então, vamos tomar cuidado com as nossas intenções, né? Nenhum Exu trabalha sozinho. Existe uma ordem, existe uma hierarquia, existe uma lei. Como eu falei, nós não andamos sozinhos. Nós temos uma vasta proteção, né, da espiritualidade, como eu falei, Preto Velho, Caboclo, Exu, Pombagira. Tem muita coisa boa, né, que sabe com a gente só precisa se conectar. Vou contar uma historinha. Uma pessoa chegou num terreiro chorando muito. Mas não era um choro qualquer, era um choro de cansaço, de quem já não sabia mais o que fazer. E ela dizia: minha vida não vai para frente, nada dá certo, parece que tudo dá errado para mim. E no meio da dor ela perguntou: por que Deus está fazendo isso comigo? Quantos de nós já nos fez essa pergunta, né? Por que Deus está fazendo isso comigo? E ela foi atendida e a entidade não interrompeu, deixou ela chorar, colocar tudo para fora, ser acolhida de verdade. E depois, com muita calma, Exu perguntou para ela: filha, me conta, como você tem falado com as pessoas dentro da sua casa? Ela se calou. E a entidade, com muito carinho, continuou: e dentro de você, o que você tem pensado? O que você tem sentido? E o que você tem alimentado no seu coração? Nesse momento o choro mudou, porque não era mais só dor, era consciência chegando, devagar, doendo, mas libertando. E então ela ouviu com muita doçura: Deus não está contra você, filha. A vida só está te mostrando com amor o que precisa ser transformado. E é aqui que entra a lei de Exu. Exu não pune, Exu mostra, ele devolve, não para machucar, mas para despertar, para fazer a gente abrir os olhos, para fazer a gente crescer, para dar a chance de fazer algo diferente. E quando a gente entende isso de verdade, a gente para de perguntar: por que isso está acontecendo comigo? E a gente começa a perguntar com coragem: o que eu preciso mudar em mim? Isso é muito forte, né? O que eu preciso mudar em mim para a minha vida também mudar? Então é essa consciência que Exu traz para nós. Talvez a mudança está dentro de nós e a gente está aqui comendo mosca. E a gente come um tanto de mosca, né? Deve ser muito saboroso. Então agora eu quero convidar vocês, né? Eu quero fazer uma vibração de alinhamento com Exu, né? E eu gosto de fazer essas vibrações com vocês, porque tudo que a gente vibra em coletivo é muito mais forte, né? Essa vibração quando a gente faz em casa, sozinha, é forte. Mas agora você imagina todo mundo vibrando junto, olha a força que tem. Então vamos fazer? Vamos fechar os olhinhos, né?
puxar o ar, como todo mundo sabe, puxa o ar e solta com a boca aberta bem devagar. Mais uma vez, puxando o ar, sentindo o corpo leve, soltando. Mais uma vez, deixa o coração acalmar. Sinta o coração se abrir para a energia de Exu. Visualize Exu chegando com uma energia vermelha e dourada, vibrante e protetor. Exu, guardião dos caminhos, Senhor da lei e da justiça, venha nos envolver com a sua proteção. Sinta essa energia descendo, envolvendo cada um de nós, abrindo caminhos, equilibrando nossas energias e fortalecendo o nosso espírito. Visualizem a luz entrando pelos pés e subindo pelo corpo, purificando e ativando a energia. Eu quero que vocês imaginem todos os bloqueios, as preocupações sendo retiradas agora. Isso tudo sendo se transformado em luz. Cada dificuldade, cada medo, cada energia pesada que você carrega, entregue agora essa luz a Exu. Sinta a vida se abrir, seus caminhos sendo desbloqueados, suas mentes clareando e o coração de cada um se fortalecendo. Laroeixo, Laroe, Laroe, Laroeixo. Sinta a energia de Exu circulando pelo grupo, nos envolvendo, abrindo caminhos, limpando bloqueios e fortalecendo a união entre nós. Imagine raízes saindo dos pés, conectando com a terra e trazendo estabilidade e segurança. Agradecendo a Exu pelos caminhos abertos, pela proteção, pelo equilíbrio e pela justiça. Que essa energia permaneça conosco, guiando os nossos passos, fortalecendo nossos corações e iluminando nossas escolhas. Laroeixo, que assim seja. Respire profundamente mais uma vez, voltando para cá, sentindo a energia integrada dentro de vocês. Podem abrir os olhos. Quero que vocês levem essa energia junto com vocês. É normal abrir a boca quando a gente bochecha, a gente limpa. Isso é limpando, viu, gente? É o campo sendo limpo. Então, quando a gente começa a entender isso de verdade, a gente para de ter medo, né? E começa a ter respeito. E quando há respeito, há aprendizado, né? Exu não é para ser temido, é para ser compreendido. Porque Exu, gente, é caminho, é movimento, é proteção, é verdade e é lei. Né? Porque onde é verdade, é caminho. E onde é caminho, onde há caminho, gente, Exu já passou. Então, para finalizar, né, eu deixo uma pergunta para vocês. O que mudou na forma de vocês verem Exu depois dessa conversa? Mudou alguma coisa? Vocês veem Exu diferente? Perderam medo? Alguém quer falar alguma coisa? Alguma pergunta? Por que tinha que ter medo de Exu? Como eu falei, Exu veio, né, de uma crença muito antiga de que Exu era o demônio, né? Então muita gente, quando vê falar a palavra Exu, a mesma coisa com Pombagira, né? Aí você vê falar Pombagira, você fala assim, é aquela que só gosta de pegar homem, ficar lá na prostituição, ficar toda, né, maquiada. Então a gente tem esse preconceito, só que não é nada disso. Eles trabalham de forma muito diferente. Então, muitas pessoas, quando ouvem falar de Exu, de Pombagira, tem esse preconceito e tem medo, né? Porque ele era associado ao demônio, né? Quando falava demônio, Exu, né? O capiroto. Então, só que não tem nada disso, né? E ele deixou que isso tudo
fosse falado sobre ele, ele não fez nada. Né? O importante é que ele sabia quem ele era de verdade, né? O que ele faz na vida das pessoas, é por isso que muita gente tem medo, né? Mas graças a Deus hoje em dia as pessoas estão com a mente mais aberta, né? As pessoas estão procurando mais essa conexão com a espiritualidade e estão buscando conhecimento. E conhecimento, eu falo muito, conhecimento ele salva, né? Ele muda a gente por dentro e é isso. E alguém quer fazer alguma pergunta? Uma coisa que eu sempre coloco, sabe, nas minhas orações que eu aprendi, é que Exu também tem um significado de caminho, né? Isso. E não é só caminho físico, igual eu coloco sempre nas minhas orações, quando eu vou fazer as minhas orações eu peço para o meu Exu sempre abrir os caminhos para que as minhas orações cheguem aos céus com facilidade e para que as bênçãos também sejam derramadas dos céus até vir com facilidade, que os caminhos também estejam abertos para isso. Porque sem Exu, Exu é o movimento, é ele que é o mensageiro, né? E ele que vai levar essa oração que o Arno falou para o Lodumare. Aí lá o Lodumare, que é o nosso Deus, né? Ele vai falar, ele é merecedor, então ele vai falar para Exu, leve isso de volta. Né? E se ele não for merecedor, ele não vai ter aquilo naquele momento. Mas futuramente nada vai impedir, porque ele vai sentir que ele precisa mudar. Então, o Exu é mensageiro, como o Arley falou, Exu é movimento. Né? Mais alguma pergunta? Mas tem muita gente que fala que a mesma mão que abençoa pesa a pessoa, né? Por causa das nossas atitudes, porque Exu, o que ele faz? Ele devolve. Não para castigar, mas para você aprender, né? Então por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, como eu falei, com as nossas atitudes, com o nosso falar e com o nosso pensar, né? Então, por exemplo, se eu penso coisas ruins, vão vir coisas ruins na nossa vida, porque tudo é vibração, né? Então quando a gente vibra coisas boas, a tendência é o quê? De tudo se abrir. Mas quando a gente vibra naquelas coisas ruins, desejando mal, pensando coisas ruins, tudo tem o quê? Ele vai descer. Né? Aí você fala assim, por que Exu deixa acontecer isso? Ele é o meu guardião. Para você aprender. Você precisa crescer. Né? E como que a gente faz? Quando a gente é mãe, a gente não ensina o filho da gente. Né? Por exemplo, fez uma coisa, se você continuar, você vai ter punição. Ou, por exemplo, fez alguma coisa errada, você filho, faz mesmo, não é assim, né? Nós como mães, como pais, a gente não corrige, a mesma coisa é a função do Exu. Ele não vai passar a mão na sua cabeça só porque ele é seu guardião, de jeito nenhum. Ele quer mostrar a você que você precisa seguir o caminho correto. Mas uma coisa que ele respeita, todas as entidades respeitam, o nosso livre-arbítrio. Isso não tem negociação. E às vezes quando a gente está errando, a gente coloca, eu falo que é rolha, né? Coloca rolha nos dois ouvidos, coloca aquela venda, a gente não consegue ver mais nada, nem ouvir. Aí você fala assim, mas a espiritualidade não está me ajudando, por que não está te ajudando? Porque talvez, às vezes é preciso você bater o joelho no chão, né? E falar assim, eu estou aqui, me mostra o caminho. Me mostra o que eu preciso fazer, me mostra o movimento que eu preciso movimentar. O que eu preciso para isso mudar? Né? Porque a gente não pode ser vitimismo o tempo todo. Tá tudo muito ruim, por que tem que ser assim? Não tem que ser. Nós viemos aqui para evoluir, nós viemos expiar os nossos pecados, a gente viemos para evoluir, mas a gente viemos para ser feliz também. A gente precisa de ser feliz. A gente precisa de encontrar o amor, a gente precisa de encontrar boas pessoas pelo caminho. Então, como que a gente vai atrair as coisas boas se a gente está vibrando coisas ruins? Não tem jeito. Aí é como se fosse um fio negativo com um positivo. Dá choque, né? E às vezes dá um estrondo, é perigoso. Então é isso, a gente tem que atrair o positivo com o positivo. Então, é a faxina que eu sempre falo, a gente fazer tudo bem. Mais alguma pergunta, algum comentário? Não? Então, para finalizar, eu quero agradecer, né, a todos, né,
pelo tempo, né, que vocês se disponibilizaram estar aqui para ouvir, e que Exu abra os nossos caminhos, né, com consciência, respeito e verdade. E daqui a pouco eu volto para estar finalizando, tá? Com uma oração.